Boa tarde, hoje voltamos para a nossa série de episódios aí, né? Hoje vamos continuar falando das fake news, né? Então assim, no nosso episódio anterior a gente comentou, digamos assim, o que motiva as fake news, vamos dizer assim, né? O que está por trás dessas manifestações, né? A gente foi puxando que, bom, não é simplesmente manipulação, né, assim, né, pura manipulação, mas tem também essa questão do indivíduo, né, da pessoa que está lá perdida, assim, né, na sua comunidade, no seu lugar e não é contemplada pela grande mídia, não é contemplada pela essa verdade geral, neutra, digamos assim, né, e ele quer ali procurar assim uma voz própria, né, algo que fale da sua realidade, né, então eles vão montando grupos, eles vão usando as redes sociais. Então, assim, a gente tem uma apropriação das redes sociais para construir, digamos assim, um discurso mais singularizado, né? Isso, claro, vai gerar todas essas distorções também, né? E que vão ser apropriadas também, vão ser instrumentalizadas por esse tal discurso do ódio, gabinete do ódio e tudo mais que a gente tem visto agora, né? Então, assim, continuando mais ou menos assim a linha de raciocínio, né? Eu gostaria de falar hoje sobre dois pontos assim que eu acho interessantes, né? O primeiro deles é a respeito de uma, digamos assim, lógica dos afetos, né? Eu acho interessante as pessoas geralmente ir numa ideia de que, bom, os afetos simplesmente estão aí para, digamos assim, manipular as pessoas, né? Num discurso de manipulação, né? De usar os afetos, de usar a raiva, de usar a indignação das massas para jogá-las contra certos alvos, para, enfim, fazer de idiota útil, massa de manobra, etc. Né? Um ponto que eu gostaria de destacar hoje aqui, né, é a respeito, digamos assim, da causa e efeito, da ideia de causa e efeito junto com a ideia de afeto. Né? Assim, então eu acho que, inicialmente, a gente pensa que, bom, a pessoa estava lá na vida dela e tudo mais, e algo acontece, né, uma briga de bar, sei lá, uma provocação de trânsito, e aí a partir daí a pessoa se irrita e então reage e comete um crime, por exemplo, né? Então a gente tem, digamos assim, primeiro a ação, primeiro o acontecimento, depois o afeto, né? Eu gostaria de comentar assim uma ideia que vem de Freud, né, assim no seu texto Mal-Estar da Civilização, né? Que ele comenta sobre, digamos assim, a ideia de culpa e a ideia de civilização, né? Então, assim, basicamente a ideia dele ali é questionar, digamos assim, os limites próprios do desenvolvimento, do crescimento da civilização, né? Aí você me perguntar, pô, mas Paulo, o que isso tem a ver então com os afetos, né? Qual que é o ponto aí que você quer trazer? Né? O Freud levanta ali a ideia de culpa, né? E do quanto simplesmente a gente viver em civilização, né? Digamos, em comunidades, em cidades, enfim, ter uma construção social, vamos dizer, do indivíduo humano, como o simples fato de a gente viver em civilização faz com que a gente tenha um certo coeficiente de culpa, vamos dizer assim, né? Quase como se, bom, uma ideia paralela, vamos dizer, para ficar mais claro, né, que seria assim, tipo, para Freud a civilização seria uma espécie de máquina térmica, né, que em pleno funcionamento sempre vai gerar uma perda, né, assim, sempre vai ter uma entropia, sempre vai ter uma quantidade de energia que não vai ser aproveitada, que não vai conseguir ser, digamos assim, transformada, né, em movimento, em trabalho, né. Essa energia que escapa para Freud seria a culpa, né? Seria uma renúncia institucional nossa que a gente precisa fazer para então conseguir conviver em grupo, né? A gente precisa renunciar a uma certa agressividade, né, para conviver em grupo, para tolerar o meu vizinho que faz, sei lá, barulho, festa de madrugada, para tolerar a pessoa que me fecha no trânsito, todos esses microproblemas, né, eu preciso tolerar isso para conseguir conviver em comunidade. Essa tolerância, né, implica para Freud uma renúncia institucional, né, e que ele vai chamar então de culpa, vamos dizer assim, né? E para Freud tem duas culpas, então, né? Ele vai fazer essa diferenciação, né, entre culpa e arrependimento no texto aqui
dessa tradução, né? Então vou fazer uma leitura aqui da citação dele mesmo, né? Antes, o sentimento de culpa coincidia com o arrependimento. Nisso observamos que se deve reservar a designação de arrependimento para a reação após efetivamente ser realizada a agressão. Depois, a diferença entre agressão intencionada e realizada perdeu sua força, devido à onisciência do super-eu. O sentimento de culpa podia ser gerado tanto por uma violência realmente consumada, como todos sabem, quanto por uma apenas intencionada, como verificou a psicanálise. Então aqui Freud está fazendo essa diferenciação, né? Olha só, a gente pode sentir culpa sem ter feito algo de errado, né? Então aí a culpa aparece antes do ato, né? Então lembrando aquele nosso exemplo, o que pode acontecer? A pessoa pode, já convivendo em sociedade, sentir, vamos dizer assim, uma quantidade de culpa que pode conduzi-la a querer, digamos assim, dar vazão a esse sentimento de culpa, até mesmo provocando um ato ilícito, né? Por quê? Para então atrair sobre si uma espécie de punição, né? No qual ela consiga então se expurgar desse sentimento de culpa, né? Então aí a culpa antecederia o crime, né? E faria com que a pessoa então buscasse formas de metabolizar essa culpa, né? Até mesmo realizando um crime. Isso é um tema bem interessante, né? O Winnicott vai explorar esse tema através da delinquência infantil, né? Então ele vai comentar aqui, de modo geral, é simplesmente o caso de que o roubar se relaciona com uma privação que ocorre muito antes da explosão agressiva, durante o desenvolvimento emocional da criança. Há algo em comum na reação social a ambos os tipos de comportamento antissocial durante esse momento de esperança, que ele vai chamar o ato antissocial, né? Quando a criança rouba ou é agressiva, a sociedade é suscetível não apenas de não perceber a mensagem, mas vai se sentir estimulada a responder moralmente, ou seja, condenando ali e punindo a criança, né? A reação maciça natural é em direção à punição pelo roubo. E não se poupam esforços para obrigar o jovem criminoso a dar uma explicação em termos lógicos, que na realidade não se aplica. Então, assim, esses dois exemplos que eu trago da psicanálise é apenas para dizer que a dinâmica dos afetos não é tão causa e efeito, não é tão clara, assim, não é tão lógica, né? Os afetos podem aparecer antes do ato em si, que vai dar então vazão a essa acumulação de afeto, né? E o que isso teria a ver então com a dinâmica das fake news, né? A gente está aqui tentando pensar o que talvez as pessoas construam e distribuam essas narrativas construídas, né? Não é tanto para saber a verdade, né? Mas porque elas querem dar vazão àquele sentimento que ela tem. Pode ser de raiva, pode ser um sentimento de abandono, de querer então se inserir num grupo, né? Então compartilhar aquela mensagem faz com que ela se sinta num grupo, aceita, né, por um grupo. Então não importa tanto se essa mensagem é verdadeira ou não, né? Mas importa que ela seja compartilhada, né? Que ela seja mutuamente, vamos dizer, concordante neste propósito, né? Que é expressar raiva contra alvos determinados, né? Outra coisa que eu poderia trazer também é a respeito da raiva, né? Como um afeto que ele, vamos dizer assim, cria uma coisa que deixa o comportamento das pessoas mais previsíveis, vamos dizer assim, né? Se eu sei que uma pessoa está com raiva de outra e elas estão no mesmo ambiente, eu sei mais ou menos que elas não vão se entender, né? Que elas vão brigar, provavelmente, né? Então a raiva, na minha opinião, ela deixa as pessoas muito previsíveis, né? Então eu acho que por isso que hoje o discurso público gira muito em torno da raiva, né? Assim, gira em torno dessa tal polarização, né? Eu acho que isso também é uma estratégia, como se fosse um contraste social, para tornar as massas um pouco mais previsíveis, né? Então essa combinação aí de fake news, de raiva, né, e de, vamos dizer, construção de um discurso, eu acho que vai muito nessa instrumentalização das massas, nessa ideia de manipulação, né, mas que tem muito a ver também com o que as pessoas estão sentindo no seu dia a dia, né, nas frustrações diárias, na sua, vamos dizer assim, não relevância social, né, na sua irrelevância social, nesse desalento com o sistema público e com a política em geral.
né? Então essa primeira ideia que eu queria trazer, que primeiro, vamos dizer assim, a gente pode entender que os afetos são muito importantes, né? Que a gente precisa prestar atenção, né? Em como as pessoas estão se sentindo e como elas não têm espaço de vazão no mundo para esses afetos, né? A gente não tem saídas afetivas no mundo, né? A gente tem muito pouca poesia, vamos dizer assim, na vida diária, né? Então a gente começa a procurar o que dá, né? E assim, a gente começa a mimetizar, digamos assim, as notícias das grandes mídias, e aí a gente começa a despencar nas fake news, né? Outro ponto que eu queria trazer é a respeito da tecnologia, né, e da modernidade. Então eu acho que as redes sociais, toda essa tecnologia, a própria possibilidade de eu estar aqui hoje, né, falando esse programa, fazendo esse programa, eu acho que é uma coisa muito absurda, né, para nós, assim, né? A gente está tendo várias oportunidades, vários meios hoje de se expressar e de interagir, né, usando a tecnologia, mas eu acho que a gente não pensou e a gente não calculou muito bem as consequências disso, né? E isso, digamos assim, é basicamente o movimento da contemporaneidade, né? Assim, é essa coisa de a população agrária vir para a cidade, o nosso dia a dia ser cada vez mais permeado por máquinas, né? Então tudo isso foi feito sem uma preparação mínima, sem uma, digamos assim, um cálculo, sem uma percepção dos impactos disso na vida de cada um, né? Qual seria o impacto de vir morar na cidade grande para uma pessoa que veio do interior, que tinha toda uma malha, um tecido social lá e vem de repente morar aqui no meio da cidade grande, né? Então toda a tecnologia tem um impacto, né? E hoje, por exemplo, está vindo aí a tecnologia 5G, né? E a gente está percebendo, digamos assim, no plano de fundo, uma guerra fria já entre Estados Unidos e China a respeito dessa tecnologia. Agora, o que a gente não está vendo também é uma discussão a respeito do que pode ocasionar a tecnologia 5G na nossa sociedade, nos nossos valores, enfim, na nossa ética, nas nossas relações interpessoais, né? Então, assim, a gente não tem minimamente um ambiente para fazer esses testes, né? A gente não tem assim parâmetros, né? Então assim a gente não tem a nossa burocracia, né? Só hoje esse processo das fake news está, digamos assim, andando, né? Mas ela começou lá na eleição de 2018, né? Então assim, olha como tem um delay, um tempo e aí, mas ninguém, vamos dizer assim, espera para jogar essa tecnologia, né? Ela quando ela estiver pronta, ela vai ser implementado, né? Doa quem doer, estando a gente preparado ou não, mas isso vai ser explorado, digamos assim, economicamente, né? Então, a minha questão será que não haveria outras formas de a gente lidar e questionar a tecnologia, de se preparar melhor para todos esses meios que hoje a gente dispõe, né? Para a gente conseguir, então, ter menos impactos, por exemplo, na democracia, como aconteceu nessa interferência nas eleições, né? Assim, então, será que a gente instalando e disponibilizando essas tecnologias, a gente não está pondo em risco valores e coisas muito importantes para a gente, né? Assim, até onde a gente está conseguindo, né, conciliar essas coisas, né? Então, assim, eu acho que esses dois pontos combinados são muito explosivos agora na questão das fake news, né? Então, assim, eu só vou ler uma poesia aqui para a gente ir já para os finalmente, né, assim, para eu já ir fechando, né? Essa poesia é citada pelo Freud ali no Mal-Estar, e ela diz o seguinte, né? Quem nunca seu pão em lágrimas comeu, quem nunca noites aflitas passou, sentado aos prantos em seu leito, este não vos conhece, ó poderes celestes. Vós nos conduzis em plena vida, vós deixais pecar o pobre, para então abandonar a dor, pois toda a culpa se expia nesse mundo, né? Isso para dizer e comentar que, bom, às vezes a dor e a culpa vem primeiro, né? Assim, e eu acho que o capitalismo e o sistema capitalista é bem pródigo nisso, né? Em produzir culpa, né? Em produzir ódio, né? Mas em não permitir, não possibilitar alternativas de escoamento desses afetos, né? Então eu acho que a gente precisa pensar nessas alternativas para tentar, então, combater as fake news de uma forma mais efetiva e na sua raiz, né? Que são, na minha opinião, os afetos, né? O que as pessoas estão sentindo e não conseguem expressar em suas vidas, né? Então é isso aí, né? Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí no seu dia a dia
nas suas ideias, né? E qualquer coisa deixa aí, né, uma pergunta, uma ideia para os próximos episódios aí. Obrigado e tchau, tchau.